Oi, meus amores, tudo bem? Olha, hoje nós vamos terminar o nosso livro A Ideia Genial de Cão, tá? Antes das férias, nós paramos quando o professor Margerelli, ele estava representando os outros professores, né? Porque foi um pedido que eles fizeram para saber como é que iam ser como que ia ser o sexto ano, e eles queriam conhecer um pouquinho dos professores, então ele fez um teatro, né? E se fez passar por vários professores diferentes para que os meninos já começassem a conhecer, para que os alunos começassem a conhecer as características de cada um, tá? Então nós terminamos assim. Todo fim de tarde esperávamos Margerelli na saída da escola, mas nunca era Margerelli quem saía. Se a última aula tivesse sido de inglês, a gente via aparecer a grande silhueta desengonçada de Simon. Bye, 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 bye. Ou o corpulento e pesadão Arenes, caso a última aula tivesse sido de matemática. Até amanhã, matemáticos. Ele vai até o fim, dizia Camo. Ele é muito bom, falava ele a respeito de Margerelli. Só que, embora Camo tentasse se convencer de que aquilo tudo era legal e incrível, ele não conseguia. Quer saber de uma coisa? Lantier disse um dia. Sua ideia é ruim pra caramba. Não temos mais nosso professor Margerelli. Olha o que aconteceu por causa dessa sua invenção boba. Para, Lantier, se liga. Você tá assustado? Ele vai voltar, com certeza. Já não se viam garotas morenas ou loiras esperando Margerelli na saída da escola, uma coisa que sempre acontecia. Nem se ouvia o ruído da moto, nada que pudesse lembrar nosso querido professor. É como se você tivesse feito ele desaparecer para sempre. Como eu? E vocês não concordaram que ele preparasse a gente para o sexto ano? A ideia foi sua, Camo, não nossa. Sua ideia genial. Uma ideia genial, viu? Parabéns para você. O Lantier tá certo, não se brinca com esses troços. Ah, Camo, você nunca erra, né? Não, claro que não. Ele apronta confusão por todo lugar, mas nunca tem culpa, nunca. Olha só no que dá, todos falavam alguma coisa. Funciona assim, a coisa mais difícil do mundo é encontrar um responsável quando é preciso tomar uma decisão. Só que é mais fácil apontar o culpado quando tudo dá errado. Ninguém dava a menor folga para Camo. E você, o que acha disso? Eu? Não achava nada. Eu gostaria de rever o professor Margerelli. Tinham se passado 2 meses de inverno com a lentidão de uma geleira se movendo pelo oceano, e eu achava que a brincadeira já estava durando demais. Só que eu pensava como todo mundo, não tinha mais certeza de fato se era só uma brincadeira. Margerelli já não se divertia mais com os outros professores, seus colegas, na sala dos professores. E quando Berthelot, o diretor, cruzava com um dos Margerelli no corredor, ele se enfiava numa sala de aula qualquer tentando evitá-lo. Mas, puxa, me dizia Camo, quando ele chega em casa deve voltar a ser ele mesmo, não é? Começamos a segui-lo escondidos até a porta da casa dele. De uma porta a outra do caminho, ele andava à nossa frente. Ou Simon, com todos os seus braços e pernas. Ou Krasten, o professor de redação, que mesmo visto de costas e mesmo a 100 metros de distância, continuava a provocar o maior medão. Ele deve se ligar que está sendo seguido, dizia Camo. Não tem outra explicação. Certa tarde, quando Arenes entrava na casa de Margerelli, Camo teve mais uma ideia genial. Ele ligou para o número do nosso querido professor. Olha, disse Camo ouvindo o toque do telefone na casa de Margerelli da rua. Aposto que ele deve estar maluquinho da Silva sem saber o que fazer. Engano seu. Não foi Margerelli quem atendeu. Camo fez com que eu ouvisse com ele pelo fone. Ouvimos um clique e uma voz impossível de identificar. Parecia uma voz mergulhada numa conserva de picles. A voz respondia num tom mecânico, como quem recita uma lição. Como no momento não podemos atender, nós pedimos o obséquio de deixar seu recado após o sinal. Obrigado. Uma secretária eletrônica? Camo me olhou ao desligar. Ele pensou em tudo. Depois, com a expressão cerrada, mas você ouviu?
Ele disse, nós pedimos, nós. Muito esquisito, não é? Tremendamente preocupante. Quando um sujeito que mora sozinho começa a falar na primeira pessoa do plural em sua secretária eletrônica, é o caso de se preocupar com a sua saúde mental. O pessoal está certo, admitiu Camo ao final. A minha ideia genial bagunçou a cuca de Margerelli. Ele se desintegrou sobre os nossos olhos, já não é mais ele mesmo, em nenhum de nossos professores. Isso foi confirmado por um acontecimento muito chato, que depois lembramos por muito tempo. Era uma manhã de terça-feira, aula de redação, e Camo tinha esquecido o exercício em casa. 4 horas, exclamou a voz áspera de Cassim, a quem tínhamos apelidado de Lixa. Como assim? O que você quer dizer com 4 horas? Perguntou Camo, sinceramente surpreso. Margerelli às vezes nos dava broncas, mas nunca nos punia. Lixa levantou seus olhinhos febris e fixou-os em Camo. 4 horas de castigo na escola, meu rapaz. Ou deu ruim, para usar uma linguagem lamentável que vocês usam. Sábado à tarde, 4 horas. Mas, professor, eu fiz a minha redação, não é justo. Como se não tivesse ouvido e sem tirar os olhos de Camo, Kerstin repetiu, 4 horas de castigo na escola. E continuou falando cada palavra pausadamente, caindo como uma gota de ácido. E uma conversinha com a senhora, sua mãe. Podiam fazer qualquer coisa com Camo. Ele era capaz de se defender de tudo. Mas chamar Tatiana para ir à escola, não, isso não. Quanto menos Tatiana se envolvesse com os problemas escolares do filho, melhor ele se sentia. Por um momento pensei que ele ia explodir, saltar por cima da mesa e arrancar as orelhas de Cassim adentadas, mas nada disso aconteceu. Para meu grande espanto, ele ficou calado, num silêncio total até a aula terminar. Na hora seguinte, durante a aula de matemática, Camo brilhou como sempre. Ele era de longe o melhor da turma. Quando precisávamos descansar, Arenes e ele se divertiam propondo um ao outro desafios de cálculos bastante complicados, duelos amistosos nos quais a gente ficava como árbitros com nossas calculadoras. Foi o que aconteceu naquela manhã. E aí, se eu perguntar quanto dá 723 multiplicado por 326, o que me diz? O professor Arenes olhou para o teto por um segundo. Eu responderia, deixe-me ver. Por Deus, eu responderia que o resultado seria exatamente 235.698. E está absolutamente certo, exclamou Lantier, mostrando a todo mundo o visor de sua calculadora. Urras e aplausos, depois silêncio, porque sabíamos que a coisa ia continuar. Esses momentos eram de grande felicidade. E se você dividisse esses 235.698 por 24, meu caro pequeno Einstein? Perguntou a voz grave do professor Arenes. Pode-se saber quanto daria? Eu diria, disse Camo devagar para ganhar tempo. Caro, o resultado seria exatamente 9.820,75. Certo, muito bem, e ainda por cima com vírgula. Novos aplausos e urras, mas naquela manhã a animação azedou. Encorajado pela gentileza do professor Arenes, apesar de sua voz grave e de seu andar pesado, ele era de todos os nossos professores que mais nos lembrava de Margerelli, e o havíamos apelidado de querido professor 2. Camo perguntou de repente, me diga uma coisa, professor. Ainda há pouco, aquela história de ficar de castigo na escola e de uma conversinha com minha mãe, você estava viajando na maionese, né? Desculpa, quero dizer, você estava brincando, não é? Ficar de castigo na escola? Surpreendeu-se Arenes. Castigo por quê? Fiz sinal para que Camo não continuasse. Tarde demais, ele estava com a corda toda. Sim, agora há pouco, quando disse que ia me punir, enfim, quando o Casting fez isso. Não estava falando sério, né? Não estou entendendo o que você quer dizer. Nós estávamos começando a sacar tudo e nossos cabelos se arrepiaram, mas Camo continuava. Por causa da redação que esqueci em casa, as 4 horas de castigo, era uma brincadeira, né? Podemos esquecer tudo isso, professor? Como? Não estou entendendo o que você está me dizendo, Camo. Quando foi que isso aconteceu?
E nós assistíamos à metamorfose do professor Arenes. De grave, sua voz se tornou baixa, rabugenta, uma voz cheia de ameaças, uma voz que carregava todo o magma em fusão do centro da terra, e ele, que nunca ficava raivoso, foi sacudido por um furor profundo, uma espécie de tremor subterrâneo, a fronte se afogueando, os olhos literalmente saltados, os dedos crispados na mesa para disfarçar o tremor das mãos. Como? O que é que eu estou ouvindo? O professor Crescent determina que você fique de castigo por 4 horas e você vem me pedir para anular o castigo? É isso que eu estou entendendo? Seu professor de redação o pune e você pede ao seu professor de matemática para anular a punição? É isso? Será que entendi bem? Então você imagina que alguém possa se divertir lançando os professores uns contra os outros? É isso? Pois bem, para provar o quanto está enganado, meu caro, começo por dobrar a punição do professor Crescent, 8 horas. Quanto à conversa com sua mãe, acho que ela é absolutamente necessária. Quando sua mãe tiver falado com meu colega de redação, também terei algumas palavras a lhe dizer. Fique quieto, fique quieto, fique quieto, berrou Tatiana. Por favor, Camo, fique quieto. Não cabe a você julgar os métodos dos seus professores. Quem você pensa que é, afinal? Dizia a mãe, atordoada. Você não estava contente com Margerelli, que lhe proibia de escrever seus bilhetinhos durante a aula? Você quis que Margerelli preparasse adequadamente para o 6º ano e agora não está satisfeito com seu professor de redação? Você também não está satisfeito com seu professor de matemática porque ele se recusa a cair nas suas armadilhas? Pois bem, quer saber de uma coisa? Você vai ficar no colégio interno no 6º ano do fundamental, até o 3º do ensino médio, o que talvez poupe a sua mãe de ir 15 vezes por mês à escola para levar bronca no seu lugar. De minha parte, eu fazia o possível para tomar pé da situação de Margerelli. Fazia perguntas importantes aos meus pais, mas com toda a naturalidade para não preocupá-los. Pop, é possível uma pessoa mudar de personalidade? 10 vezes por dia, depende das circunstâncias, respondia meu pai. Pop e Mone já estavam deitados e eu ainda de pé, de pijama encostado na soleira da porta do quarto deles. Mone fechou seu livro para ouvir a conversa. Mas sem brincadeira, é possível uma pessoa mudar de verdade, tornar-se outra? É possível? Achar que é Napoleão, por exemplo? Tipo assim. Pois bem, isso aconteceu com Napoleão. Ele se tomou por Napoleão e isso resultou numa tremenda catástrofe. Milhões de mortos por toda parte, uma carnificina universal. Não, Pop, vamos, sem brincadeira. Eu brinco quando falo de política. A ideia é genial. Estávamos sozinhos, abandonados a um bando de professores fantasmas, a pais brincalhões ou delirantes de admiração. Que pedagogia inventiva! Que devoção! Ah, se todos os professores fossem como ele, que fantástico! Esse cara quase me dá vontade de trabalhar com educação. Tínhamos tentado de tudo para ressuscitar Margerelli. Escrevemos cartas individuais e coletivas para ele, deixamos quilômetros de recados suplicantes na secretária eletrônica do seu telefone, mas nada, nem a mínima resposta, nunca. Fazia semanas que já não brincávamos no intervalo. A gente se reunia no pátio coberto para buscar uma solução para aquele problema. Por fim, quando todos os recursos fracassaram, ficamos reduzidos ao silêncio. Aqueles intervalos eram de meter medo, pareciam velórios de Margerelli. E então, certa tarde, no meio do 2º intervalo, no mais absoluto silêncio, o pequeno Malaucene, por trás de seus óculos, disse: Sabem de uma coisa? Eu tenho um irmão. Parabéns! Oh, que excelente notícia! Resmungou o grandalhão Lantier, ocupado em tirar algo do seu tênis. Ele se chama Jeremy. Isso vai mudar minha vida, viu, sabendo disso. Ele está no 9º ano. Sério? É. E meu irmão Jeremy, que está no 9º ano, descobriu um jeito de trazer o professor Margerelli de volta. É mesmo? Lantier continuava tirando as placas de lama da sola do tênis. Ele acha que só precisamos organizar um conselho de classe. Um o quê? Perguntou o Camo. Um conselho de classe. Meu irmão Jeremy, que está no 9º ano, diz que todos os professores a partir do 6º ano têm mania de fazer reuniões.
que eles se reúnem por qualquer coisinha, que uma vez a cada 3 meses eles se encontram, especialmente para meter o pau na gente, e que isso se chama conselho de classe. Ele disse que se conseguíssemos propor um conselho de classe, todos os Margerelli se encontrariam na mesma hora, no mesmo lugar, e que então teríamos uma pequena chance de achar o nosso querido professor no meio de tudo isso. Puxa vida, essa ideia sim é uma ideia genial. E ela foi bolada por um cara que eu nem conheço. Como é que seu irmão se chama mesmo, pequenino? Jeremy, respondeu Malaucene. Jeremy Malaucene. Pois então, seu mano é um gênio. Um dia ainda vamos ouvir falar sobre ele, eu garanto. Camo não teve a menor dificuldade em convencer nosso diretor a reunir o conselho de classe. Realmente seria uma boa maneira de preparar vocês para o 6º ano, um conselho de classe. O conselho foi marcado para a sexta-feira seguinte, às 4h30 da tarde, depois das aulas. Como eu e Camo éramos representantes de classe, podíamos assistir à primeira parte do conselho, mas devíamos nos retirar quando chegasse o momento onde eles falariam dos alunos. É o regulamento, explicou o diretor. No dia do conselho, Camo estava todo arrumado e Mone havia me dado um trato e me deixado novinho em folha. Quando entramos na sala do conselho, o diretor e os Margerelli nos esperavam, cada um sentado atrás da sua mesa. Bem, pontuou o diretor, que tal começarmos? Mas a voz azeda de Creston levantou uma objeção. O senhor está vendo muito bem que meu colega de inglês ainda não chegou. Mesmo assim quer começar? No silêncio que se seguiu, eu disse comigo mesmo que era um caso perdido, que nunca reencontraríamos Margerelli, pois ele estava realmente muito pirado. Depois os braços de Creston se ergueram e se deixaram cair como asas de um pássaro pousando. Todos entendemos que Mr. Simon acabara de se sentar. Meus queridos alunos, principiou o diretor, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Meus alunos, o conselho de classe se encontra reunido com a presença de todos os seus membros. Como vocês sabem, aqui vocês representam seus colegas e podem falar em nome da turma. Se têm observações específicas a fazer, melhoras a propor, podem falar que vamos escutá-los. Camo olhou para mim, eu olhei para Camo, ele engoliu a saliva e corajosamente foi em frente. Já não me lembro das palavras que ele pronunciou, mas do encadeamento de seu discurso eu me lembro muito bem. E eu não podia deixar de pensar, Camo, seu danado. O que me impressionou foi que ele começou agradecendo a todos. Obrigado aos professores, obrigado ao diretor, obrigado. Sinceramente, eles eram pessoas formidáveis. E nenhuma escola do mundo tinha preparado tão bem seus alunos do ensino fundamental 1 para entrar no 6º ano. E que nós havíamos entendido muito bem no mais fundo dos nossos cérebros, até a ponta de nossas unhas, até a raiz dos nossos cabelos. Compreendemos até a raiz de nossos cabelos. Fiquei meio assim. Como funcionava o 6º ano e como devíamos nos comportar. Por exemplo, vocês nos fizeram compreender que querem lançar um professor contra outro não levava a nada, só aos piores rolos, piores aborrecimentos. E eis que meu amigo Camo partiu para uma segunda rajada de agradecimentos, pois sem o diretor e todos os seus queridos professores, ele, Camo, não conseguiria frequentar o 6º ano nem por 3 dias. E por aí afora. Foi falando e agradecendo. Só que o semestre estava chegando ao fim, e a turma toda, todos os alunos da turma... Aqui Camo parou. Procurou as palavras e seus olhos se encheram de lágrimas que tremeram na borda das pálpebras. Lágrimas que ele enxugou a tempo com a manga da camisa. Quero dizer que sentimos muito a falta do professor Margerelli e gostaríamos muito de ter nosso professor de volta no 2º semestre. Foi isso que a nossa turma nos encarregou de pedir. E ele terminou o seu discurso. Bom, já falei. E nós o ouvimos, meu rapaz, disse o diretor. Agora vocês podem se retirar. O conselho vai comentar a respeito do que foi falado. Amanhã serão informados da decisão já no início das aulas. Foi a única vez na vida que passei a noite inteira no telefone. Pope e Mone estavam dormindo. Do outro lado, Tatiana também dormia. Só havia Camo e eu ligados por aquele fio no planeta adormecido. Vai dar certo, dizia Camo. Vai dar certo.
Não perca a cabeça, Camo, não tem como não dar certo. Você foi o máximo. Depois era novamente sua vez. A dúvida é assim mesmo, vai e vem, mas nunca impede que o dia torne a amanhecer. O dia nasceu e a coisa toda deu certo. Às 8h30 da manhã, naquela manhã, Margarete nos esperava na sala de sempre. Embora não tivéssemos visto há meses, reconhecemos de imediato sua fisionomia. Vocês estão aí? Oba! Sim, estávamos lá. E como? Os rostos apoiados em nossos punhos fechados, todos os olhos brilhando. Uma história, uma história. Ele logo anunciou o gênero. Era uma história de amor. Bem a calhar, que bom, que legal. Era a história de um jovem, ou antes de uma jovem, uma cara ainda jovem, um pouco como ele, um jovem com uma cabeleira encaracolada e uma moto como a dele. Cabeça nas nuvens e um coração louco que se apaixonava por uma jovem e por outra, e que teria passado a vida a levar todas as jovens do mundo para passear em sua moto, se um dia, tendo confiscado um papelzinho de um dos seus alunos durante a aula de geometria, não tivesse se deparado com a descrição em apenas 4 linhas da mulher que ele procurava a vida toda. Mas ele sonhava com isso sem acreditar. A jovem era bonita demais para ser real, gentil demais para ser possível, inteligente demais para existir. Não havia uma chance em 3 bilhões de que ele pudesse encontrá-la um dia. Não, se ele não tivesse lido nas 4 linhas no papel que ele tinha pego de um aluno, um bilhetinho, que não existia a menor dúvida de que essa mulher existia. Ele a reconheceu já nas primeiras palavras. Sua existência era tão real que ela tinha até endereço e telefone. E então, toda a turma perguntou. Então ele foi lá, chegou a se precipitar, passou por vários sinais vermelhos, até que um guarda apitou, confiscou a moto, suspendeu sua carteira de motorista por 3 meses. Por isso ele não vinha mais de moto, sussurrou Camo ao meu ouvido. Se minha história não interessa a você, Camo, podemos fazer outra. Não, professor, por favor, continue. E então, por isso nenhuma garota o esperava mais na porta da escola, exclamou Camo. Cala a boca, Camo, fecha essa matraca. Continue, professor, continue. Ela respondeu que era bem possível, mas que ela não tinha certeza nenhuma de que estivesse no sonho dela, pois ela não sabia de modo algum qual tipo de homem que esperava, nem mesmo seu tipo de sonho. Ela tinha tido muitos aborrecimentos com alguns passados, alguns amigos, alguns namorados, e ela não queria mais isso. Acho que sei como a coisa continua. Pois bem, fique em meu lugar e conte. Você está falando demais, Camo. E lá estava Camo sentado na mesa do nosso querido professor, narrando a continuação da história. Esse Camo era mesmo uma figura. Interpretar 3 bilhões de caras é uma coisa mais fácil de dizer do que fazer. Faltava prática ao cara que parecia um irmão do nosso querido professor, mas ele teve uma genial ideia do gênio. Tenho alunos, disse ele consigo mesmo. Normalmente os alunos só servem para dar um monte de provas e de trabalho para corrigir. É, mais ou menos, admitiu Margarete. E o cara que parece um irmão do nosso querido professor, a pretexto de deixar seus alunos para o 6º ano, treinar seus alunos para o 6º ano, passa, na verdade, a utilizá-los como treinadores. Imita para eles uma porção de professores diferentes, entre parentes, cada um mais pirado do que o outro. E a coisa funciona muito bem e os meninos acreditam piamente na história, ainda que comecem a temer pela saúde do seu querido professor. O que você está esquecendo de dizer? Interveio Margarete. É que a sua ideia, justamente, acho que foi sua. Eu queria que o preparasse bem, você queria que eu preparasse bem para o 6º ano. E você achava que a sua ideia era genial. Era uma ideia legal, disse Camo. Se um dia eu encontrar esse tal de Camo, vou dar a maior surra nele, dizia ele sarcasticamente. E dessa vez, excepcionalmente, eu o defenderei, porque o papelzinho mágico, o perfil do jovem do sonho, é de autoria dele. Continua, pelo amor de Deus, esse papelzinho, sim, esse papelzinho era a respeito de Mad Meg. Um cara
capaz de se multiplicar ou de se dividir por 3 bilhões para permitir que ela escolhesse como resistir? E foi isso que ele fez. Ele se dividiu em 3 bilhões de pessoas para que ela escolhesse o que ela queria, o que mais ela gostasse. Depois acrescentou: é uma loucura como esses caras são capazes de inventar coisas surreais. Cama olhou para mim de rabo de olho, como sempre acontece quando eu dizia o que ele era. Presta atenção no que vai dizer. Depois de avançarmos alguns metros, eu revelei: você é o ministro dos relacionamentos bizarros, Cano. O que? É isso mesmo. Você fez com que Margerelli nos treinasse para um 6º ano e ao mesmo tempo treinasse outros personagens para que Mado Meg se apaixonasse por um deles. E ela realmente se apaixonou. E assim termina a nossa história. Tomara que vocês tenham gostado. E vamos nos preparar para a próxima aventura. Um beijo, fiquem bem.